Olá pessoal, bom dia. Começando mais uma aula de matemática. Hoje a gente começa a rever, a nossa revisão do capítulo, ou seja, algumas coisas que a gente viu durante o capítulo, tá? Não é tudo que a gente viu, é só algumas coisas, tá bom? E tá bem simples, só são são 3 questões, tá, gente? Então é basicamente pouquíssima coisa que a gente viu aí, tá? A gente viu bastante coisa nesse capítulo e a gente vai rever só algumas, tá? Uma delas, pessoal, é medidas de comprimento, tá? Que a gente tem aqui, ó. A primeira questão diz o seguinte: uma máquina foi programada para dividir uma barra de ferro de 2 metros de comprimento em 1000 partes iguais. Depois que foi feita a divisão, metade de cada uma dessas partes será tingida com tinta preta, certo? Deixa eu colocar aqui. Qual é em milímetro a medida de comprimento de cada uma das 1000 partes em que a barra foi dividida? É simples, tá, gente? Ó, se eu sei que eu tenho 2 metros, tá? A barra está em metros, ok? A pergunta aqui está em milímetro. Ele quer saber a parte em milímetro que vai ser tingida, ou seja, que vai ser pintada de preto, tá? Então, primeiro eu preciso transformar isso aqui em milímetro, certo? Eu sei que em cada metro tem 1000 milímetros, tá? Cada metro a 1000 milímetros, tá? Se em cada metro a 1000 milímetros, eu vou multiplicar 2 vezes 1000, ok? Multiplico 2 vezes 1000, certo? Depois que eu multiplicar 2 vezes 1000, eu vou achar o meu valor aqui de milímetros, tá? Quando eu achar meu valor em milímetros, eu vou dividir em 1000, tá? Não é dividido em 1000 partes iguais, então eu vou dividir o meu valor que eu achei em milímetros em 1000 partes iguais, tá? E aí eu sei quanto que tenho em milímetros, tá? Depois que eu dividir os meus, a minha parte em milímetro que eu achei por 1000 partes, tá? E aí eu vou achar o resultado da A em milímetros, só isso, tá? E a B quer saber o seguinte, ó, que fração do centímetro corresponde à parte que será atingida de preto de cada uma das 1000 partes em que a barra foi dividida. Gente, é o seguinte, ele quer saber a fração do centímetro, tá? Fração do centímetro. Eu tenho aqui a minha resposta em milímetros, não é isso? Ok, eu tenho minha resposta em milímetros. Primeira coisa que eu preciso identificar é a fração foi tingida de preto. A parte que foi tingida de preto, gente, tá dizendo aqui, ó, que o que foi tingido de preto é metade de cada uma dessas partes, ou seja, o que vai ser pintado de preto é metade do que eu achei aqui na A, tá? A minha resposta da A eu achei metade dessa resposta aqui, gente, quando eu dividir ela em 2, é que vai ser a parte que vai ser pintada de preto, tá? Depois eu vou saber quanto é que vale essa parte em centímetro e aí eu descubro quanto é que vale a minha parte em milímetro, né? Quanto é que vale a fração do centímetro. Não é uma fração em centímetros, gente, é do centímetro, tá? Na aula ao vivo eu vou explicar essa questão melhor para vocês com exemplos. Só dá para explicar melhor quando a gente vai fazendo exemplos, tá? Se eu fizer exemplos, eu vou dar a resposta. Eu quero que vocês pensem um pouquinho, matutem aí um pouquinho, tá? Coloquem a cabecinha para funcionar e aí quem não conseguir a gente tira as dúvidas na aula ao vivo, mas tentem, por favor, tá? Vamos lá. A 2 diz o seguinte, gente, ó. Um agricultor vendeu 1 tonelada de alimentos no último mês. Desses alimentos, metade eram batatas, 2/5 eram cebolas e 1/20 eram cenouras. Que fração do total de alimentos vendidos representa as vendas de batatas e cebolas, tá? Eu quero saber, gente, a fração que representa as vendas de batatas e cebolas juntas. Então é uma adição de fração, tá? Que adição de fração? Que frações? Eu tenho as frações aqui, ó. Desses alimentos, metade eram batatas, tá? Se é metade, a fração que representa metade é 1/2, tá? Então eu coloco aqui 1/2, que é 1/2, mais 2/5 eram cebolas, 2/5, 2/5, tá? Mais 2/5. Então ficou uma fração com denominadores diferentes. Ficou uma fração 1/2 e 2/5, né? Então ficou meu denominador 2 e o denominador 5, denominador diferente. Então eu preciso tirar MMC do 2 e do 5, tá?
de 2 e de 5, e depois eu faço as minhas frações, tá? Então MMC, multiplico, acho o meu denominador comum, faço outras frações equivalentes e vou multiplicar e vou somar elas, tá? Mãos à obra. A gente viu a adição de frações com denominadores diferentes há pouco tempo. Qualquer dúvida, gente, vocês podem voltar algumas páginas aí e ver as respostas que vocês fizeram lá na parte de denominador diferente, como é que faz, né? Como é que tira MMC e essas coisas. Isso aqui é uma revisão, então você pode voltar nas atividades anteriores e tirar algumas dúvidas, tá? Quantos quilogramas de cenoura foram vendidos? Tá aqui, ó. 20 foram vendidos 1/20 de cenoura, tá? Se foi 1/20, mas ele quer saber os quilogramas, ele não quer saber a fração, ele quer saber os quilogramas. Eu sei que ele no total é 1 tonelada, né? 1 tonelada, só que não está em quilograma. 1 tonelada representa 1000 quilogramas, não é isso? Então eu vou colocar aqui 1T é igual a 1000 quilogramas, tá? E aí a minha fração é 1/20, então eu vou colocar 1/20 de 1000. E aí vocês descobrem, né? Divide 1000 pelo denominador e multiplica pelo numerador, tá? E vocês descobrem a quantidade. Moleza. A nossa última questão, a terceira, diz o seguinte, ó. Um infográfico abaixo, infográfico abaixo, publicado no site do IBGE, traz dados aproximados do censo de 2010 sobre as pessoas com deficiência no Brasil. Se o Brasil tivesse 100 pessoas, seríamos... É um exemplo se o Brasil tivesse 100 pessoas, tá, gente? Se nós tivéssemos no país inteiro só 100 pessoas, 19, nós teríamos 19 com dificuldade para enxergar, tá? Com dificuldade, dessas 19 com dificuldade para enxergar, 3 seria deficiência visual, com deficiência visual, tá? Dessas, beleza. 7 com dificuldade para caminhar ou subir degraus. Dessas 7 com dificuldade para caminhar ou subir degraus, 2 com deficiência motora. 5 com dificuldade para ouvir, certo? Dessas 5, 1 com deficiência auditiva. E 1 com deficiência mental ou intelectual, tá? E aí é só um mesmo, não tem fração desse número não. Vou descer mais um pouco. E aí vem as perguntas, ó. Qual era a porcentagem da população brasileira que tinha alguma dificuldade para enxergar em 2010? Eu sei que a dificuldade para enxergar são 19, tá? Se nós somos só 100 pessoas, então seria 19 de 100, tá? 19 de 100. Se é 19 de 100, gente, é a mesma coisa que 19 por 100, tá? 19 por 100. E aí é só vocês colocarem a porcentagem, tá? 19 sobre 100 é a mesma coisa que 19 por 100, tá? Que fração das pessoas com dificuldade para enxergar tinha alguma deficiência visual? Ou seja, gente, as pessoas com deficiência visual são 5, tá? Ó, 5 com dificuldade para ouvir. Só que entre essas dificuldades, né, dessas 5 pessoas, apenas uma tinha deficiência auditiva. As outras 4 tinham outro problema para ouvir, não seria deficiência auditiva, tá? Então ele quer saber a fração que representa só a pessoa que tem a deficiência, tinha alguma deficiência visual, tá? Então vamos nós. Deficiência visual. Cadê? Eu acho que eu me perdi aqui. Gente, beleza, aqui eu tô confundindo, vamos lá. Estamos aqui ainda, deficiência visual. Aqui é deficiência auditiva, vamos lá. Então, recapitulando, vamos lá. Que fração das pessoas com dificuldade para enxergar tinha alguma deficiência visual? Beleza. Dessas 19 pessoas, gente, 3 tinham deficiência visual, né? Então, era 3 pessoas de um total de 19, tá? Então, de 19 pessoas, 3 tinham deficiência para enxergar. Então, vocês vão colocar aqui 3, tá? 3 sobre 19, né? 3 a cada 19 pessoas. Já estou dando a resposta, mas também está muito simples, tá, gente? 3 a cada 19, tá? Na B. As pessoas com deficiência auditiva representam que fração da população brasileira?
Represente essa fração na forma de porcentagem. Vamos lá. As pessoas com deficiência auditiva, certo? As pessoas com deficiência auditiva. Vamos lá. As pessoas com deficiência auditiva são uma pessoa, não é isso? Uma pessoa. Se é uma pessoa, gente, aqui não precisa nem a gente fazer muito cálculo, tá? Se é uma pessoa com deficiência auditiva em um total de 100 pessoas que tem no mundo, aliás no Brasil, que seria, né? O exemplo é se a gente fosse, se tivesse só apenas 100 pessoas no Brasil, então seria uma pessoa em cada 100, não é isso? Seria uma pessoa para 100. Então seria 1 sobre 100. 1 por 100, gente, é a mesma coisa que qual porcentagem? Descubra aí. 1 sobre 100 é a mesma coisa que qual porcentagem? Vou deixar essa dúvida na cabeça de vocês e na aula ao vivo eu tiro, tá? E é só isso, gente. Nossa atividade de recapitular, digamos assim, de retomada de algumas atividades. É só essas 3 questões bem simples, só para vocês relembrarem algumas coisas, tá? Então vamos lá, mãos à obra. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Até a aula ao vivo, tá?